Olá. Concurso de pessoas. Artigo 29 do Código Penal. Trata-se, obviamente, de uma temática muito recorrente em matéria penal, em matéria processual penal. Afinal de contas, o objetivo maior é a aplicabilidade, mas o artigo 29 trata da reunião de duas ou mais pessoas para a prática de um crime. O artigo 29, concurso de pessoas. Há concurso de pessoas quando dois ou mais indivíduos concorrem para a prática de um mesmo crime. Fiquem bastante atentos a esse conceito, porque é o texto expresso em lei. Artigo 29 menciona de maneira inequívoca o concurso de pessoas. Ele pode ser monossubjetivo, cometido por um ou mais agentes, nesse último caso é o chamado crime de concurso eventual, e o plurissubjetivo, o concurso necessário, quando só pode ser praticado quando houver pluralidade de agentes. Exemplo é o caso da associação criminosa, o antigo crime de formação de quadrilha, artigo 288. Então não existe associação criminosa de um homem só, fazendo aqui a referência ao Moacir Sclia, o exército de um homem só. Não existe a possibilidade do concurso, da realização de um tipo penal como a associação criminosa, a antiga formação de quadrilha, por apenas um único agente. Então ele é o que a gente chama de plurissubjetivo, ou seja, eu tenho uma descrição em lei que exige, obviamente, a contribuição, o concurso de várias pessoas. E quando ele é monossubjetivo, professor? Quando ele é praticado num que a gente chama de concurso eventual. Exemplo, homicídio. Ele pode ser praticado sozinho? Perfeito, pode. Mas ele pode eventualmente ser realizado em concurso de pessoas, é o que mais acontece. Tá? Então, essas são as digressões, as primeiras questões relativas ao concurso de pessoas. O artigo 29 é de muita importância, daí a necessidade de um vídeo, de uma exposição mais detalhada, mas não tem complexidade alguma. Ele é empregado sistematicamente, você pensa o processo ou o direito penal para um indivíduo, mas o que acontece na prática é a realização, a efetivação de delitos, normalmente em concurso de pessoas, o artigo 29. Então, dentro desse conceito, nós temos que falar em autoria, nós temos que falar em coautoria e participação. Professor, o que seriam essa? É uma classificação, para melhor entendimento do concurso de pessoas. Dentro desse conceito do artigo 29, eu posso apenas ter o autor do crime? Sim, é aquele que realiza a conduta descrita no tipo penal. Artigo 157, crime de roubo. Ele é quem realiza o núcleo do tipo, Ele realiza a conduta descrita no tipo penal. E de acordo com esse entendimento, nós temos o autor do crime de fato. Professor, existe também a possibilidade de um coautor? Pode. O indivíduo, ao mesmo tempo, em unidade de desígnio, de vontade, realiza aquele crime com outra pessoa que realiza as mesmas condutas que o outro. Então o indivíduo vai lá para matar o outro, ele e seu companheiro para matar a vítima. Eles ao mesmo tempo atiram, os dois vão armados e matam essa pessoa. Eles são o quê? Coautores, porque eles realizaram duas condutas, que estão lá no tipo penal. Então é o que a gente chama de coautor. É o indivíduo que realiza as mesmas condutas, ou seja, todos os agentes, todos os dois indivíduos do exemplo, eles em colaboração recíproca. Essas são as expressões chaves. Em colaboração recíproca e visando o mesmo fim, realizam a mesma conduta prevista no tipo penal. Perfeito? Professor, por último, participação. É justamente o conceito que se tem para aqueles indivíduos
como o próprio nome já diz, participam do evento criminoso, né, que o coautor ou o autor realizaram. Então, é aquele indivíduo que ele não tem uma intensidade determinante, né, na cena do crime. Então, ele, de algum modo, ele concorre para a prática do crime, mas ele não é o executor, né? Ele não é o autor direto. O indivíduo que dá fuga numa moto, num carro, né? Ele está fazendo o quê? Participando do delito. Ele está colaborando para que aquele evento criminoso aconteça. Mas ele está lá realizando o núcleo do tipo direto? Não. Né? Aí seria o autor ou o coautor. Foi a primeira classificação, as definições primeiras que foram apresentadas. E por último, a participação. Perfeito? Então, o partícipe, ele concorre, mas ele concorre para que os autores ou coautores, a depender do fato, né, o autor ou os coautores realizem a conduta descrita no tipo penal. Perfeito? Homicídio, casos, como eu já citei, o indivíduo vai lá, dá fuga ao executor ou ao autor ou aos coautores do crime. Ele participa do evento criminoso. Dentro desse conceito, eu tenho que mencionar o seguinte: o autor mediato e o autor intelectual. Vamos pelo fim. É aquele autor intelectual, né, ou o arquiteto do crime, né, construtor do crime, por assim dizer, é aquele que concorre sem realizar o núcleo do tipo. Ele não vai lá e atira, mas ele idealiza, ele atua como o quê? Como um mero partícipe, né? É o que o executor, o que recebeu ordem ou promessa de recompensa, sabe perfeitamente o que está fazendo e não pode, obviamente, dizer que foi utilizado como instrumento, como um mero fantoche. O indivíduo sabe que está cometendo o crime, mas ele age sob a designação, sobre as ordens de um autor intelectual, aquele que dá toda a dimensão estratégica para o cometimento do crime. O autor intelectual é aquele que não realiza propriamente o núcleo do tipo. Ele atua como um partícipe, mas ele, obviamente, terá a sua participação analisada dentro de um contexto e, obviamente, o autor intelectual de um crime, ele, quando aparece em casos práticos, sem ele nada teria acontecido, porque ele é o planejador, ele é o idealizador, ele é o autor intitulado intelectual do crime. Tá? E o autor mediato, professor? Eu já ouvi essa expressão. É aquele que serve, né, de outra pessoa, normalmente sem condições de discernimento, né, de entender o que está se passando, para realizar por ele a conduta típica. Né? A pessoa é utilizado como se fosse um instrumento para a prática do crime, como se fosse um animal irracional. O executor, nesse caso, ele atua o quê? Sem vontade. Ele atua ou sem vontade ou sem consciência, e por esta razão considera-se que a conduta principal foi realizada por quem? Pelo autor mediato. Ele usa aquela pessoa como um instrumento, né? Como se fosse um animal irracional, manipulando, de modo que esse autor considera-se a conduta principal realizada por quem? Pelo autor mediato. Porque, muito embora ele não tenha sujado as mãos, mas foi ele quem manipulou um terceiro que serve sem condições de discernimento, essa é a palavra-chave, sem condições de discernimento, para realizar a conduta típica. Tá? A natureza jurídica do concurso de pessoas, bem simples, bem tranquila, para que todos entendam. Adotou-se a teoria unitária ou monista. Todos que deram contribuição para o resultado típico devem ser responsabilizados, devem se responder pelo crime. Embora todos os coautores e partícipes devam, pelo mesmo crime, excepcionalmente, com o objetivo, obviamente, de evitar-se a responsabilidade objetiva, o legislador determina a imputação por outro crime
quando o agente quis participar de uma infração menos grave. O artigo 29, parágrafo 2º, diz textualmente isto. Quando o indivíduo quis participar de um delito menos grave, artigo 29, parágrafo 2º do Código Penal. Tá? Trata-se, obviamente, de uma exceção pluralística no concurso de agentes. Então, uma temática recorrente, muito cobrada tanto em concursos como em exames da OAB. É um artigo que eu recomendo a leitura sistemática, assim como o artigo 13, assim como o artigo 59 e 68 do Código Penal, são aqueles de intensa relevância e que são extremamente úteis no nosso dia a dia para manejá-los de uma maneira satisfatória e que se possa, obviamente, apresentar um bom direito, seja de qual parte seja. Tá? A boa intervenção, a boa identificação no concurso de pessoa, ela pode evidenciar que aquele deve ser apenado de uma maneira mais contundente, enquanto aquele pode ser apenado de uma maneira mais branda. O partícipe, por exemplo, ele tem uma apenação mais branda do que o executor? Sim. Do que o autor? Do que o coautor? É evidente que sim, porque ele se apresenta como uma pessoa que, como o próprio nome já diz, participa com menos intensidade da realização daquele crime. Ele é partícipe, seja do autor ou dos coautores, se o crime se realizar com a presença de duas ou mais pessoas que, por exemplo, executam, né, o núcleo do tipo de forma a haver reciprocidade naquela conduta criminosa. Perfeito? Então, essa temática eu espero que seja bem fixada, bem colocada para todos e para todas. É uma temática muito importante e que eu espero que seja um ponto de partida para um estudo exitoso no futuro.